E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Inglês Acadêmico aqui no Vida de Pós-Graduando e hoje eu vou dar para vocês a segunda dica. A dica de hoje é baseada nesse artigo aqui, ó, que foi publicado na Surgery Today em 2006 e tem o título de How to Write an English Medical Manuscript that will be published and have impact. É um artigo da área médica, mas eu acredito que a gente pode generalizar esse artigo para todas as áreas. E eu vou dar para vocês a dica que é sobre quais tempos verbais que a gente deve utilizar no nosso artigo científico. Lembrando a vocês que esse artigo aqui ele vai estar disponível lá no post do Facebook, no vídeo de pós-graduando. Então se você quer esse artigo, quer ler todas as dicas, ele dá um total de 12 dicas, vai lá no Facebook do vídeo de pós-graduando e pega o PDF desse artigo. Então, a dica de hoje é essa. Qual o tempo verbal que a gente deve utilizar nos nossos artigos científicos? Lembrando vocês que isso não é uma regra, são sugestões que eu vou dar para vocês e é lógico que vocês vão precisar verificar se as dicas que eu dei para vocês se encaixam nos artigos científicos que vocês irão escrever daqui para frente. É importante lembrar vocês que o objetivo dessas dicas do vídeo de pós-graduando não é ensinar inglês, mas sim ensinar o inglês acadêmico. Então não vou explicar para vocês o que é um present simple, o que é um past perfect. Eu vou comentar sobre esses tempos verbais e se vocês tiverem alguma dúvida pode entrar em contato comigo ou assiste os vídeos que tem no YouTube, sites na internet. É bem fácil de encontrar informações para a gente aprender inglês hoje em dia. Acho que todo mundo já sabe quais são as principais seções de um artigo científico, né? A gente tem o título, a gente tem o resumo do artigo, a gente tem a introdução, os métodos, os resultados e a discussão. Mas muita gente me pergunta, ou pergunta para vários professores também, qual o tempo verbal que a gente deve utilizar em cada uma dessas seções? É uma pergunta bem frequente, como eu falei, e é um pouco difícil de responder. Mas o objetivo da dica de hoje é ajudar vocês a resolverem esse problema. Então vamos começar pelo título. A gente sabe que o título é uma das partes mais importantes de um artigo científico. É aquela primeira coisa que as pessoas vão ler e nem sempre se utiliza um verbo no título. É bem frequente a gente não formar uma sentença completa para o nosso título. Quando a gente utiliza um verbo, a dica é a gente fazer o uso do presente simples. Como exemplo de um título usando o verbo no present simple, eu achei um aqui, um artigo escrito por um brasileiro, que tem como título Resistance Exercise Improves Hippocampus Deep Dense Memory. É um título bem curto e com o verbo no present simple. Já na introdução, a dica é para a gente utilizar diferentes tipos verbais. A gente pode, por exemplo, utilizar o present simple para descrever fatos, como por exemplo, it is well known, para a gente falar que já se sabe muito sobre determinado assunto, mas a gente também pode usar o present perfect para a gente resumir determinados achados. Olha o exemplo dessa frase aqui. Several authors have shown that... Taranã, taranã, taranã. Isso a gente está resumindo os determinados achados que foram feitos por outros autores. E também a gente pode utilizar na introdução o passado, como por exemplo nessa frase aqui, ó. Previous authors included patients... Taranã, taranã, taranã. Então, autores que publicaram anteriormente incluíram pacientes com determinadas características. Então, a gente vê que na seção da introdução a gente pode utilizar tanto o presente quanto o passado, depende do que você deseja falar. Se você quer resumir o que os autores já falaram anteriormente e descrever fatos, a gente usa o presente. E se você quer falar sobre o que os autores já encontraram, por exemplo, você pode usar o passado. Nas seções da metodologia ou dos métodos e dos resultados, o indicado é que a gente faça uso do verbo no tempo passado. Ou seja, olha o exemplo aqui, ó. A total of 10 patients were recruited. Então, um total de 10 pacientes foram recrutados. A gente utiliza o passado nas seções de métodos e resultados, porque na metodologia você já seguiu todos aqueles passos para chegar nos seus resultados, então atividade no passado, e os seus resultados já foram encontrados, então você também utiliza o passado, como por exemplo, 4 patients demonstrated, então 4 pacientes demonstraram que houve problemas de saúde e por aí vai. Então só estou dando exemplos para vocês em relação aos tempos verbais para ficar um pouco mais didático também. E quando a gente fala da discussão, também é bem parecido com a introdução. A gente vai utilizar diferentes tempos verbais, tanto no presente quanto no passado. Então as regras são bem parecidas entre a introdução e a discussão. E também vale lembrar que na discussão a gente pode utilizar o futuro
para indicar futuras pesquisas que possam ser realizadas baseadas nos seus resultados, por exemplo. Tá certo? Então, para recapitular para vocês sobre os tempos verbais no artigo científico, na introdução e na discussão, a gente usa tanto o passado quanto o presente. Na metodologia e nos resultados, a gente sempre usa o passado. Combinado? Entenderam? Bom, como eu falei no começo desse vídeo, isso não é uma regra para a gente sempre utilizar, sempre vai haver variações, mas eu acredito que eu já ajudei bastante gente a tirar essa dúvida. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vai lá no Facebook, vai lá pegar o artigo que eu me baseei para dar essa dica de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e convida seus amigos também a se inscreverem aqui no canal. E me segue em todas as redes sociais, que ao longo desse mês de setembro eu vou estar dando essa série de dicas de inglês acadêmico. É lá o vídeo de pós-graduando no Facebook e também no Instagram. Beleza? Então o próximo vídeo vai acontecer na segunda-feira da próxima semana. E se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos dessa série, volta lá no canal do vídeo de pós-graduando, assiste o primeiro vídeo, que é uma introdução sobre o mês de setembro, as dicas do inglês acadêmico, e o vídeo anterior, de quarta-feira, foi a minha primeira dica sobre a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.